que lá vem spoiler. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje estamos reunidos aqui para dissecar o filme que foi distribuído lá fora pela Hulu, mas que aqui no Brasil estreou já no top 10 da Netflix e por lá ficou, hein, minha gente? Estamos falando aqui do interessante e claustrofóbico Run, traduzido por aqui como Fuja. Para me acompanhar aqui nessa tentativa de fuga, temos aqui o oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Cunha, você que é um fanboy aí da A24, Fuja tem potencial para entrar no seleto catálogo da produtora? Cara, por que você falou isso, velho? Você acordou com muito bom humor. Eu vou encerrar com uma risada aqui. Próximo. Temos aqui também a presença da nossa enciclopédia do conhecimento humano, Marcos Benedito. Marcudo, em quem você confia mais? No top 10 da Netflix ou lá no Globo de Ouro? Sansa tá inspirado mesmo. Olha, a qualidade dos dois é questionável, mas o top 10 da Netflix pelo menos é mais sincero. E temos também o retorno dela, né, minha gente? A primeira dama do teatro digital, Luli Garcês. Luli, bem-vinda aqui de volta e fala aqui pra gente. Você tem medo da Sarah Paulson? Porque, olha, eu vou te contar que eu tenho, viu? Cara, primeiramente, saudades de fazer parte dessa bancada. E sim, eu tenho pavor da Sarah Paulson. Apesar de eu achar ela incrível, eu associo ela a tudo que há de terror e medo no cinema, nas séries dos últimos tempos. E fechamos aqui a nossa mesa com ela, né, minha gente? A amazona do ativismo feminino, Paulinha Trevisan. Paulinha, ao assistir esse filme, você cogitou fugir de Fuja? Oi, gente, também estou muito feliz de voltar e não vou mentir, eu cogitei várias vezes. O filme, a gente vai abordar, né, mais para frente, mas o filme, ele infelizmente dá vontade de sair correndo, sem dúvida alguma, e acho que muita gente vai concordar com a gente com os pontos que a gente vai trazer aqui. Muito bem, hein? Olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em Fuja, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlbs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes e séries, tá bom? Bora, nave! You do everything for me. You teach me. You cook for me. Am I a burden? Sweetheart, I could do more. I'm your mom. It's my job to take care of you when you need me. And you need me. Are you okay, Mom? Of course I'm okay. I have you. Muito bem, minha gente, olha, Fuja é um dos principais lançamentos desse mês de abril da Netflix e que conta a história da adolescente Chloe, criada por sua mãe Diane, em total isolamento, né? Podemos ver que sua mãe a controla desde que ela nasceu, mas agora, como uma adolescente com idade para entrar na faculdade, Chloe começa a explorar os segredos dessa relação altamente suspeita. Tanto o roteiro quanto a direção são do jovem promissor Anish Chaganty, que lá em 2018 entregou aquele filmaço Searching, traduzido por aqui como Buscando Reticências ou Três Pontinhos. Aquele do pai oriental que busca nos arquivos de computador da sua filha indícios sobre o seu paradeiro, já que ela está foragida, né, gente? O sucesso de Searching foi tão grande que já está em produção o Searching 2, previsto aí para 2022. Olha, minha gente, o elenco é bem enxutinho e o grande destaque é mesmo Sarah Paulson, atriz de 46 anos, parece menos, né? Que tá nativa há um bom tempo, mas caiu no gosto aí do grande público por suas participações em American Horror Story e também a enfermeira lá de Ratched. Aqui ela vive a mãe super protetora de Chloe, vivida pela ótima Kira Allen, que faz aqui a sua estreia em um filme de longa-metragem. Bom, gente, antes de ouvir as primeiras impressões de vocês, eu quero saber aqui do nosso oráculo, como é que tá aí a recepção de público e crítica? Cunhal, o pessoal tá gostando ou tá fugindo de Fuja, meu caro? Cara, como você disse aí, o Fuja ele tá com lugar cativo, né, no top 10 aí da Netflix, desde a estreia dele. E a gente pode dizer que é um fenômeno de audiência, né? Então, aqui nesse momento que a gente está gravando, né, no dia 10 de abril, o filme ocupa a terceira posição no ranking da Netflix. Como assim?
A liderança tá até, né, com o Esquadrão Trovão nesse momento, de novo. Como assim? Que o nosso amigo Marcudo, aqui da mesa, né, assistiu e amou, né, Marcão? Mas vamos lá, então, para a recepção dessa fuga. No IMDb, gente, o filme conta com 37 mil avaliações. É avaliação pra caramba. E ele tá com a nota 6.7 lá. Já no Letterboxd, né, o filme ele conta com a nota 3.3 de 5. E no Rotten Tomatoes, alguém precisa me explicar esse fato curioso aqui. O filme conta com aprovação de 88% da crítica e 75% do público. E que é isso, gente? Eu preciso ouvir a mesa do Senta que lá vem spoiler. Eu vou dizer para vocês que a primeira coisa que mais me incomodou, de uma forma geral, foi o roteiro. Eu tive um incômodo muito grande. Além de ser um roteiro pouco original, enfim, é uma questão batida, eu não teria incômodo se tivesse sido bem trabalhado. Eu acho o roteiro, em vários momentos, inverossímil. Acho que ele não funciona como suspense, né? Ele não funciona como thriller, ele não funciona como drama. Eu fiquei um pouco perdida. Ali eu achei até algumas cenas de ação. Falei, gente, do nada a gente tem ali uma Missão Impossível da nossa cadeirante. Então, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco incomodada de uma forma geral com o filme. Gosto muito das atuações. Gosto muito da Sarah Paulson, acho ela uma excelente atriz, eu acho que ela entrega o que ela pretende, então acho que é mérito, e gosto muito da Chloe, eu acho que a atriz é extremamente expressiva, acho que ela consegue ser contemplativa nas horas certas, então o grande mérito, como primeira impressão para mim, é o filme ser rápido e as atuações. Eu acho que teve um esforço sincero do diretor, dos profissionais técnicos e principalmente das atrizes, que nem a Paulinha ressaltou, para fazer um filme bom. Eu acho que em vários momentos o filme vai bem. Eu gosto daquele começo misterioso que vai levando a gente para um certo caminho. Eu acho interessante a escolha do diretor de não mostrar os rostos das pessoas no primeiro momento, né? Isso acontece com os médicos daquela cena inicial, os médicos do parto da personagem da Sarah Paulson, naquela reunião que ela está participando. Eu acho que assim o filme estabelece que poucas ou nenhuma pessoa interessa mesmo para aquela personagem. Mas desde o começo a gente fica mesmo desconfiado do que vai acontecer, né? Especialmente quem cometeu o erro de assistir o trailer. E mesmo assim, quando a gente está conhecendo os personagens, aprendendo e desconfiando daquela dinâmica entre a mãe e a filha, o filme ainda vai bem, o suspense vai até legalzinho. Mas aí acontece um conflito entre a mãe e a filha, e o roteiro, como bem destacou a Paulinha, começa a descambar e fazer umas coisas absurdas, chega ao ponto mesmo de transformar uma personagem que é alienada para o mundo e sabotada de todas as formas. Ela passa a ter várias habilidades sociais, ela praticamente vira uma versão feminina do MacGyver, aquele cara que fazia bomba com palito de dente. E realmente não dá para comprar. É um roteiro que a gente já viu, principalmente quem viu a série The Act, que é contemporânea aí do filme, né, da época de gravação do filme, com a incrível Patricia Arquette, que é maravilhosa também. Cara, quem viu The Act tá esperando um pouco mais do mesmo. Só que The Act tem a vantagem que é baseado numa história real, então a verossimilhança te traz um pouco mais para aquela história. E Fuja, como o Marcão falou, cara, começam umas características das personagens. Você, apesar da atuação das atrizes serem incríveis, você não compra, pelo menos eu não comprei, desde o princípio, essa personalidade da Chloe, porque ela é uma pessoa que foi criada em isolamento do mundo, então de repente ela se torna uma pessoa completamente safa nas situações. Ela tem várias ideias, ela começa a elaborar inclusive contra a mãe ali, é bem difícil de crer no que eles propõem. Eu acho que, como a gente já mencionou aqui, as atuações são muito boas, das duas principais. De alguma maneira, não sei como, existe algum mérito de deixar essa trama angustiante. Então, nessa 1h30, você tem realmente alguns momentos de tensão, que eu entendo é a proposta do roteiro,
Mas, de uma maneira geral, é isso. É uma derrapa de fio a pavio ali. Eu achei bom que o Marcão trouxe aqui a referência de MacGyver e a Luli falou de fio a pavio. Então eu tô em casa aqui, né? Pra dizer que esse filme me lembrou, gente, aquele desenho do Pepe Le Gambá com a gatinha. E o desenho da gatinha, ela parecia um gambá, né? Então você tem a mãe que parece o Pepe Le Gambá, completamente fascinada pela filha, perseguindo a filha, obcecada pela filha, né? E é um filme assim, na minha opinião, né? Ele fica num limbo, né? Se ele se levasse menos a sério, tipo Um Drink no Inferno, Machete, né? E outros filmes assim, velho, que abraça a tosqueira, vambora. Cara, tudo bem, velho, sabe? Acho que ele estaria num território mais interessante do que ele tá se levando mais ou menos a sério e ficando lá meio Ratched, meio The Act, como vocês falaram aí, cara. Então, acho que assim, no meio termo ele perde muito. Mas tem coisas interessantes, ele é muito bem dirigido e a Luli tem razão, a atuação das duas tá excelente. Eu gosto muito de filme de suspense, né? Já vi muito filme desse gênero na minha vida. Então, para mim, ele acabou sendo óbvio demais, né? O meu maior problema é que ele telegrafa tudo que vai acontecer no minuto seguinte, né? Então, ele não te dá margem para você sentir o suspense, que é a proposta do filme, né? Começar pelo título, Fuja. Então, tu já sabe ali que a filha está em perigo, que ela precisa fugir. Então, ele não cria o suspense, ele não te dá o benefício da dúvida em relação à mãe dela, né? Será que é a mãe que vai causar alguma coisa ali? Não, já fica claro. Você está enganado. Eu duvido que você sabia que a mãe dela ia cometer algum atentado com o rapaz ali da estrada. Duvido que você sabia disso. Aqui, esse aí é o pior. Esse é o pior de todos, cara. Então é isso, ele não cria esse suspense. E aí, como vocês comentaram aqui, The Act, né, cara? O roteiro, ele é simplesmente fotografado, xerocado do The Act. Com a diferença que o The Act, ele te dá esse benefício da dúvida. Você começa a desconfiar. Puta, será que a mãe... Eu não acredito que essa história tá indo para esse lado. Ou a minha mente é muito perversa, que história é essa? Isso é o legal do The Act. E tem a Patrícia Arquette, né, gente? Enfim. Quem mais ficou chocado com a cena final, em que, em teoria, se passaram 7 anos, mas a mãe lá tava com a peruca do Dumbledore. Você fala, gente, primeiro que ela tava... Parecia que tinha passado 30 anos. Parecia uma eternidade. O que foi que aconteceu aqui? 7 anos depois, corta pra mãe dela. Já tava difícil de comprar. Aquela cena final. Falei, vocês zoaram com a nossa cara, né? Vocês zoaram Oscar, com a nossa Oscar de maquiagem. Oscar de maquiagem. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... Fuja, pra mim lembrou aqueles filmes de suspense meio macabros, que vez ou outra passavam na tela quente, principalmente ali nos anos 90, vocês lembram? Um roteiro bastante previsível, uma história que prende, né? Uma história que prende. E por falar em prende, a gente pode aqui fazer um paralelo, né, dessa prisão literal com outros tipos de abuso, até mesmo chantagens emocionais de pais e mães com seus filhos. Sobretudo quando estão prestes a entrar naquilo que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Faz sentido para vocês essa metáfora aí, gente? Faz sentido quando você fala dessa questão dos pais abusivos, mas como a gente comentou aqui, o roteiro ele te leva para uma coisa quase inverossímil, né? Então ele vai para um extremo, mas se tratando de maneira muito séria, e acho que é aí que ele escorrega, né? Porque como você falou, se ele se encarasse com um pouco menos de seriedade, talvez fosse uma obra meio quiche que ficasse para a história, assim, nossa, esse filme é um filme quiche legal. Mas o que é importante que ele traz nesse sentido é que desde o começo ele mostra quão dissimulada pode ser uma pessoa, porque ela, na primeira cena que ela tem ali com os outros pais de adolescentes que são educados em casa, ela fala, não, imagina, eu tô tranquila, ela tá prontíssima para ir para a faculdade, eu tô achando ótimo, porque, nossa, eu me dediquei 17 anos, agora é a hora de eu curtir minha vida. E aí você percebe que ela é completamente dissimulada, ela tem ali uma questão de personalidade que em muitos casos você encontra nessas pessoas que você acaba descobrindo que são abusivas, que é uma pessoa que socialmente ela é ótima, incrível,
ela é admirada por outras pessoas, mas que no particular ali é uma pessoa completamente sombria e de personalidade completamente preocupante. Respondendo aí a pergunta levantada pelo Sanso, eu acho que a metáfora faz sentido, mas eu gostaria que ela fosse até mais explorada, não que deveria, sabe, para fazer o filme funcionar, eu acho que não é isso. Mas eu gostaria de ver, pelo menos, essa personagem se relacionando fora um pouco daquele ciclo ali com a filha, né, para a gente entender mais essa carência dela, né, que ela demonstrasse isso mais vezes. Né, ali, a gente tem um pouco disso, né, no momento ali onde tem aquela cena ali na farmácia, né, onde parece que isso vai começar a aparecer um pouco, porque a filha já conhece a farmacêutica, tem toda aquela história e vai se desenvolver algo ali. Que né, cena maravilhosa. É uma cena muito bacana. Aquilo acontece e aí daqui a pouco, de novo, a gente volta para dentro da casa e já volta para aquela tensão das duas. Repito, é legal a tensão, né? O filme não depende do desenvolvimento dessa metáfora, mas teria sido muito mais crível que isso tivesse acontecido, né? Ia remeter um pouco... Por que não copiaram isso também do Derrick? Teria sido muito mais interessante. Né? Pensando naquela reunião inicial, que é interessante, né? O começo do filme, ele dá a entender que a gente vai explorar um pouco a síndrome do ninho vazio, como disse o Sansão. Só que isso não acontece, a gente não conhece a personagem da mãe. A gente não sabe nada dela fora ali daquele espectro. Quando nos é dado ali no final do filme que essa mãe sofreu a filha dela faleceu no começo do filme, não que aquela criança seguiu doente, aquilo nos é dado, aquilo não é explorado, né? Ela acha um documento e aquilo pronto, tá entregue para você. Você não consegue entender em que circunstância, o que foi que aconteceu, não existe nenhum tipo de aprofundamento. E o legal da cena inicial, novamente com os pais, é que a gente sabe que então esse tema é trazido para a mãe da Chloe. Ela tem a possibilidade de verbalizar, ela tem a possibilidade de analisar isso dentro dela e ela não quer. Ela quer simplesmente manter a filha totalmente fora da sociedade e é claramente uma pessoa doente. Depois isso vai explorar mais pra frente, evidentemente, com o fato dela atirar no entregador, enfim, com outros elementos que nos vão ser dados. E eu acho que essa relação mãe e filha, e que hoje é muito colocada na mídia, pai e filho, enfim, é interessantíssima, porque faz parte do nosso imaginário entender essa dependência, né? E até que ponto isso pode levar a uma doença. No caso da personagem, a gente entende que aquilo vem desde que a filha dela morre dentro do hospital. Mas ao longo do filme, como ela não deixa a Chloe usar o computador, como a Chloe não tem acesso a um celular, como o telefone tem a linha cortada, como tudo é controlado, como os remédios da Chloe são dados para manter ela como dependente da mãe. Então ela faz a menina acreditar que é paraplégica. Então são inúmeros os elementos que nos vão sendo dados para a gente entender o grau de doença dessa mãe. E cada vez que a Chloe tenta criar uma nesga de independência, a mãe vai cortando isso e podando como pode. Então, eu acredito que, infelizmente, isso aconteça mais do que a gente imagina. Não, obviamente, no grau do filme, porque o filme, mais uma vez, é totalmente inverossímil. Mas eu acho que nas pequenas esquetes do dia a dia, a gente tem, enfim, pais que controlam seus filhos de diversas maneiras para evitar que os filhos saiam de casa. E eu acho, sim, que existe, principalmente na sociedade brasileira, uma tendência de criar as crianças, principalmente, de forma muito pouco autônoma, e a gente tem uma lógica de propriedade em cima dos filhos. Eu não sei entrar muito nesse ramo da psicologia, mas eu acho que esse tipo de obsessão que a personagem da Sarah Paulson tem pode estar ligado a várias questões. Tem a síndrome do ninho vazio, mas tem até traumas de infância, né? Tem uma hora que ela vai tomar banho e a gente vê as costas dela cheias de cicatrizes. Eles mostram aquilo realmente para falar, né? Algum problema ela teve na infância. E tem vários casos também de mães que já têm filhos e sequestram bebês. Eu lembro do caso do menino Pedrinho, famoso aqui no Brasil e tal. E eu concordo com a Luli que ela tem também algum grau de sociopatia, a personagem da Sarah Paulson.
Aliás, Sarah Paulson adora esse tipo de personagem, né? Em American Horror Story, né? Hatchet, que é bem fraquinha também, tem essa mesma pegada. Gente, eu acho que de uma forma geral, não sei se eu tô falando besteira aqui, a sociedade protege os pais, né? A gente tem aí na mídia aí o caso do Dr. Jairinho, né, e do menino Henri, como a gente já teve lá atrás o caso dos Nardoni, e várias histórias que a gente tem aí, obviamente fazendo uma exceção enorme, né, em caps lock aqui, a Suzanne von Richthofen, né, que teve o caso dos pais dela, ninguém vai esquecer, daqui a pouco vai virar filme até. Mas normalmente esses pais, né, há uma certa proteção. Assim como a sociedade protege o branco, protege o homem, ela também protege os pais em relação aos filhos, e muitas vezes não houve a versão dos filhos, né? Do abuso que tem com meninas e meninos também, do abuso que a gente tem com crianças, né? E isso acaba, parece que assim, vira midiático, né? Todo mundo cai em cima, quer justiça, tal. Passa um tempinho, acho que fica tudo bem, né? Parece que essas coisas são perdoadas. E quem é mais jovem e não tem como se defender, como é o caso da menina aqui, a atriz, não sei se para vocês também pareceu, mas para mim parecia que ela tinha muito mais do que 16, 17 anos, ela sofria aqui e não conseguia devolver isso, né? Quando ela argumentava, eu achei que o cara que parou com o caminhão, ali com aquela caminhonete naquela estradinha, não fosse acreditar nela, achei que ela só ia devolver a gatinha pro Pepe Legambá, que é a mãe, e acabou. Eu não achei que ele fosse comprar a versão dela e tudo mais, sabe? Então, acho que tem muitos casos reais, sim, que são muito perigosos, e é o que a Luli falou. A sociedade está ouvindo o suficiente essas crianças, já que a gente tem tantos pais irresponsáveis por aí. Eu acho que esse ponto é muito interessante, e também concordo com o Cunha. Faltou explorar um pouquinho mais esse lado, né? Justamente isso, assim, torna mais inverossímil o fato de que a hora que a mãe aparece nessa cena que você citou, ela vira e fala pro entregador do caminhão: você quer você quer acreditar numa menina de 17 anos, ao invés de acreditar na mãe dela, você quer se envolver nessa relação, porque é isso que a sociedade faz, a gente se isenta de qualquer tipo de relação porta para dentro de casa, seja em violência doméstica, violência contra a criança. Então, existe também esse retrato de eu não posso fazer nada, os pais educam como eles querem, não posso fazer nada, se a esposa apanha, ela fica lá porque quer. Então, a gente tem uma relação meio de se isentar. E ele acreditar, assim, de pronto na Chloe, infelizmente a gente sabe que não é o que acontece na realidade. Se é difícil a gente crer dentro de uma delegacia, né, a gente não nos é dado nem o benefício da dúvida, imagina ali numa situação totalmente informal e absurda. O Sansa estava falando aqui, né, sobre a expressão filme que prende, né? E de fato, né, gente, o Fuji ele pode ter muitos defeitos, né? Ele tem muitos defeitos, mas ele prende bastante a nossa atenção, né? Assim como até notícias aí que a gente tem visto todos os dias, né, sobre relações aí abusivas, né, especialmente essa semana, né? E infelizmente aí foi palco aí dos jornais. Então a gente pode dizer aqui que abuso vende da audiência? Eu acho que abuso vende, com certeza. A tragédia costuma vender, né? Aquela história do trânsito na estrada porque os motoristas querem parar para ver o acidente. Mas, deixando o problema um pouco mais leve, digamos assim, eu quero falar que no caso de Fuja, o maior abuso é da nossa paciência mesmo, né? Porque voltando, assim, alguns pontos do roteiro inexplicável, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, além da menina MacGyver e tal, que inclusive tem uma hora que ela convence um cara no telefone, o cara tá quebrando o pau com a namorada, e ela convence o cara a fazer um negócio totalmente aleatório, né? Ela que não conversa com ninguém, ela não tem nenhuma amiga, mas ela tem toda essa habilidade social. A mãe dela, que é super sagaz, deixa ela presa no sótão, onde tem todas as provas de tudo que ela fez de errado, inclusive de que ela sequestrou a menina. Por que ela vai ter aquele recorte de jornal naquele lugar? Eu realmente não consigo entender. Da mesma sagacidade que a Chloe tem no telefone, quando ela liga para uma pessoa qualquer para pesquisar o remédio para ela, na hora que ela chega na farmácia, ela fica sem fala. Então ela sabe que a mãe dela tá atrás dela, ela sabe que em algum momento... E aí toda aquela sagacidade que havia acontecido 24 horas, algumas horas antes, foi pela janela, e aí na hora que ela tem a confirmação da grande suspeita dela, que ela havia planejado, ela perde totalmente a fala e ali ela não consegue agir, e aquilo Paulinha, dá desespero. Não é verdade. Ela inventa uma gincana entre ela e a mulher. Cara,
crime é aquele? Ela Pelo amor de inventa Deus, uma... cara. E não é gincana. Pra saber uma informação Gente. confidencial. Pra saber uma informação confidencial daquele remédio que, na Super verdade, é um sagaz. remédio super sagaz. Só que daí o Mas que, que ela de onde faz? vem? Ela não conversa com ninguém. De onde que vem isso? Mas, Gente, Essa sagacidade dela, ela desde o princípio, ela não cola, Se não explica. cola com a personagem. Não se explica. Minha câmera deu pau. Eu tô fazendo sagaz com aspas aqui. Por favor. gente, e o que foi aquela fila na farmácia? Pessoas extremamente pacientes ali, todo mundo aceitando aquilo ali, sabe? Para. gente, mas é que assim, é isso que eu quero dizer. Ela tem sacadas boas, que novamente, como a Luli disse, não se explica. Mas aí na hora que ela tem a confirmação que ela tem que entender, bom, então eu estou vivendo com uma psicopata. Ok, o que ela faz? Ela fica sem fala e se deixa ser levada novamente pela mãe. E aí essa sagacidade toda não acontece. Então, assim, não faz... Como é que você não descobre? Essa mulher é uma louca. Ela que gritasse ali, essa mulher tá me drogando. Mas Qualquer eu consigo coisa. entender naquele momento, porque Não, a mãe não, dela fazendo aquilo, ela tomou um choque. E é legal porque tem um momento de subjetividade, o som fica todo assim. Eu consigo Boa, entender Marcudo. o choque que ela teve naquele momento. Boa, Marcudo. Marcudo consegui, levantando não. a bola aqui. O que eu não consigo Fala, entender Marcudo. é naquela fuga absurda do hospital, que ela não conseguia nem manter a cabeça em pé, ela firmar o pé no chão para segurar a cadeira. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Ela não travou a cadeira? Desculpa. Achei que ela tinha foi com o travado. pé, foi com o pé. Ela trava com o pé, aí ela mexe o pé e começa meio que querer levantar, assim, gente, E sério. ela não conseguia Aí é nem uma levantar a cabeça. ala do hospital ali que não tem ninguém, tá tudo apagado. Gente, não faz aqueles 15 minutos finais. Eles são o maior teste da nossa paciência. E precisamos falar que um paciente movimenta todas as enfermeiras do andar. Dá um código azul. Dá um código azul e aí todos os médicos que estão em todos os lugares precisam ir. Todo Não. mundo. Não Peraí, dá. Cunha, estamos tendo um levante aqui. Eu vou pedir, por gentileza, para a Luli retornar à pauta, Luli. E o Cunha fez a pergunta: o abuso vende? Você acha que o abuso vende? Vamos voltar aqui para a terra, senão a Netflix fica brava com a gente. Não, depois desse levante, vou voltar aqui, vou dar uma respirada. É que a gente tá indo muito no tema e a gente tá fugindo da pauta, entendeu? Mas, na verdade, o abuso, como vocês já mencionaram aqui, eu concordo que vende. Não sou da área da saúde, não sou da área da psicologia, mas já tinha lido isso e fui um pouco atrás para entender qual é essa nossa obsessão, né, entre aspas, aí, com tragédias e coisas mórbidas, e existe de fato, né, uma atração do ser humano pelo mórbido, né, aquela história do fogo no parquinho é real, a galera quer ver o circo pegar fogo mesmo, sabe? Quem vê Fórmula 1, que fica todo mundo andando ali bonitinho, a galera quer ver carro bater, entendeu? Não tem, o ser humano, ele é movido em boa parte por esse tipo de coisa. E quando a gente está falando de filme, existe um ponto ainda mais complicado, que é a pessoa consegue se descolar daquela realidade, porque aquilo é só um filme, né? Então a pessoa tem uma identificação, entre aspas, com aquilo e quer ver e quer entender por que a mãe é daquele jeito, né? Será que a menina, ela é doente mesmo? Será que a mãe é que deixou ela doente? Ela pega aquele líquido no final ali e aí você entende claramente que aquilo vai matar a menina e você fala, cara, agora ela vai tomar e ela vai se matar. É uma coisa muito doida, assim, o ser humano é algo... É um bicho muito doido mesmo. Tem uma pergunta pro Rodrigo Cunha, que assistia nos anos 90 aqui agora, que há muito tempo assiste Cidade Alerta e adora perseguições de helicóptero e coisas do tipo. Ô Cunha, explica pra mim, cara, tem algumas horas no filme, né, que a gente vai ali no MacGyver, o telefone tem fio, a casa é antiga, parece que a gente tá nos anos 90. Em outras horas do filme, os carros são modernos, os celulares também são modernos pra caramba, e parece que a gente tá em 2015. Em que época se passa esse filme maravilhoso chamado Fuja, Cunha? Conta pra gente. Eu acho que ele se passa numa época totalmente inverossímil, onde tudo é inverossímil, sabe? Então é por isso que as coisas não fazem sentido.
né? Então você fica completamente perdido, né? Se você começa a focar de fato nesses detalhes aí de produção, né? Inclusive até a Luli levantou aqui, né? Por que ela guarda muitas provas, né? Justamente para que a gente ache aquilo. Agora, eu de fato não consigo entender porque existiu, né? Isso parece que a produção ficou ali, peraí. Geralmente, né, quando eles fazem esses filmes de suspense, coloca aquele quadro na parede para esquematizar, né, coisas que não pode acontecer para o roteiro não ter furo, né? Então eu acho que aqui eles se perderam nisso também. Eu também não consigo detectar, gente, sinceramente. Partindo ali do meio do filme, eu me desconectei completamente até dessa parte da produção, né? Então eu passei a nem olhar mais para essas coisas também. Então, não consigo te responder, Sansa. Sinceramente, eu não sei em que época esse filme passa, mas numa época onde tudo é inverossímil, com certeza. Eu queria falar rapidinho sobre o final do filme, que está dentro dessa questão do abuso. Eu acho o final até surpreendente, mas para mim de uma forma meio negativa, porque eu não vejo o que tem de positivo colocar a filha com a mesma psicopatia da mãe dela, né? Talvez fosse para falar, olha o resultado de tudo aquilo, mas não era o que o filme estava mostrando até aquele momento. Então aquele final acabou me incomodando. Marcão, cara, preciso concordar muito com você, porque isso é um mal do cinema contemporâneo. Você precisa ter um grande plot twist para as pessoas, uau, olha esse final, sabe? Eu acho que ele tem essa grande virada, né? Ele faz até, inclusive, as pessoas terminarem o filme, meu Deus, olha o que aconteceu no final. Mas não é a proposta, eu também fiquei surpreso, né, por a menina, de fato, fazer aquilo com a mãe, né, mas acabou me surpreendendo porque eu não esperava também. Então, não sei muito dizer se é positivo ou negativo, né, esse sentimento. Mas tem essa regra no cinema, especialmente em filme genérico, né, você tem que ter uma série de plot twists. Se você não teve isso durante o filme, você vai ter que ter no final. Aí eu vou discordar, eu já vou achar que foi um mérito do filme, gente. Eu gostei, eu achei que... Eu não senti como um plot twist. Justamente entrando aí nesse tema que a gente tá falando das relações abusivas, eu senti como um trauma. Eu acho que não dá pra... numa relação, ela passou ali 17, 18 anos vivendo uma relação absolutamente abusiva e traumática, e isso vai repercutir na vida dela. Ela não vai ficar bem, ela não vai virar cheerleader porque ela voltou a andar. Não, ela vai carregar ali problemas... ao longo de anos, seja na coluna, na questão física, né, de tudo que a mãe dela drogou ela, e um problema psicológico, de agora sou eu que vou inverter o polo dessa relação. E eu gosto, porque quando a gente analisa a gente estava falando aí muito de abuso na mídia, a gente vê muito essas síndromes, né, desde pessoas sequestradas, de que não conseguem se desvencilhar da relação afetiva com o sequestrador, porque é quase isso, né, quase um sequestro que a mãe faz com ela ao deixar ela à margem do mundo. Então, eu achei, foi talvez pra mim a parte que tem mais mérito, de mostrar, ela traumatizou e talvez a gente não sabe até quando a Chloe vai carregar esse trauma. Pra mim foi inesperado, então, né, imagino que seja esse o efeito que ele quer nas pessoas ali no final. Pra mim foi inesperado, primeiro porque eu fiquei muito puta porque ela tava indo visitar a mãe, ponto, né? Como é que você vai visitar uma pessoa que durante quase 20 anos da sua vida, né, te tratou daquela maneira? E aí, óbvio que tem esse plot twist, você entende qual é a intenção dela ali, bem no finalzinho. De uma certa maneira, é uma perpetuação, sim, desse trauma. O Marcudo comentou em algum momento da questão das cicatrizes que a mãe tem nas costas, e isso fica completamente jogado, né, no filme. Ele simplesmente é uma imagem ali, imagina o que você quiser aqui, entendeu? E na verdade existe uma cena que foi deletada do filme que explicava isso, que é o abuso que ela sofria, a mãe sofria quando criança. Então você percebe que existe uma perpetuação disso, e não é diferente com a Chloe, porque ela de alguma maneira tem essas escaras todas aí no final, e a gente fica minimamente aliviado que essa consequência ela é direcionada para a pessoa que causou esse trauma, que é a mãe, no caso. A gente não tem uma explicação geral, mas entende-se que aquilo é direcionado exclusivamente àquela pessoa e não a outras pessoas, o que eu acho que na vida real é muito, muito complicado de segmentar e direcionar. Eu acho que esse tipo de trauma
Ele vem muito profundo e ele reflete em muitas áreas de uma pessoa. Eu só acho, Luli, que, dificilmente, né, na minha visão, uma filha faria aquilo, sabe? Ela repetiria o comportamento da mãe, sabe? Especialmente pelo que ela mostra, né, ao longo do filme. Mas talvez por questões de trauma, né, traumáticas, pode ser, né? Eu resolvi considerar que a mãe passa a ser abusiva a partir do momento que a criança nasce. Quando teve a cena das cicatrizes, eu fiquei me perguntando se aquilo era antigo, porque elas são cicatrizes claramente são antigas, ou se não seria uma automutilação de quando a menina era pequena, da época que a filha morre e ela rouba outra criança. Eu fiquei me perguntando aquilo, porque não nos foi dado. Novamente, como você bem colocou, Luli, fica a nossa imaginação ali. O que você vai encarar? Então, e com relação ao que a Cunha falou, eu concordo que é difícil a gente acreditar, mas eu acho quase que a vingança da Chloe, eu acho que dá uma certa redimida, assim, de ela não é uma total, enfim, uma pessoa totalmente boa e maravilhosa. Ela tem um lado sombrio também. E eu não sabia que a atriz era cadeirante. Fui ver quando eu fui ver a questão das premieres, enfim. Eu não sabia. Fiquei gratamente surpresa. Sim. Inclusive, no processo, né, de casting ali, várias atrizes, né, fingiram, né, chegaram em cadeira de roda, tudo, para se tornar mais críveis, serem candidatas, aí terem mais chances, né? Curioso isso mesmo. Muito bem, minha gente. Olha, depois desse papo delicioso, vamos aqui de notinhas? De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Run ou Fuja, que tá lá na Netflix? Fala aí, Luli. Eu fiquei pensando muito, assim, em que nota que eu dava. Não pelo motivo óbvio, nossa, esse filme é incrível, mas é justamente assim, não quero ser cruel demais, mas é muito, muito difícil dar uma nota muito positiva, porque ele tem muitos furos, assim, né? Não sei se eu vou fugir muito aqui, mas minha nota é 63, cara. Como eu falei, o filme funciona mais ou menos até a metade, depois descamba. Então a nota fica pelo meio também, né? Eu dou 55 poltronas amarelas. Quando a gente é chamado para analisar, a gente gosta de fazer os contrapontos e, como a Luli falou, ver os furos. Mas eu acho que num sábado à tarde, como entretenimento, não é de todo ruim, não. É 1h30 ali de tensão ruim, mas não de todo ruim. Eu acho que pode funcionar. Eu dou 59 poltronas amarelas. Lembra a tela quente lá dos anos 90? Me lembrou alguns momentos de Anjo Malvado. Ó que nostalgia gostosa. Atuação muito boa da mãe, muito boa da filha. Eu adoro a Sarah Paulson, faz tempo. Filme de estreia, né, da atriz que faz a filha dela. Não sabia que era cadeirante. Obrigado aí, gente, pela informação. E por isso vou aumentar em 5 poltroninhas aqui, hein? Então eu vou sair aqui de 50 para 55 poltronas amarelas para esse Fuja. Queria aproveitar, né, para quem gostou mesmo, né, de Fuja, assistam Misery com a Cat Bates. Tá na lista dos maiores filmes de suspense sempre, um filmaço, e é muito parecido com esse, só que é um filme incrível. Mas voltando pro Fuja, 50 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente, olha, entre mortos e feridos, a gente quase passou de ano, né? Não sei se na escola de vocês, na época, vocês passavam com 5 ou com 6, mas a média aqui de Fuja é de 56 poltronas amarelas. Bom, minha gente, antes da gente se despedir, quero pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em... Opa, ia falar em Fuga. Errou! Dar o play em Fuja. Como bem lembrou aqui a Paulinha falando da questão da 1h30, né, um tempo considerável, né, uma coisa sessão da tarde, bacana, e o Cunha também falou da questão do entretenimento. Se você não tiver nada para fazer à tarde, quiser dar aquela conferida, vale pelo entretenimento, é um filminho curto, faz uma pipoquinha ali, tá massa. Eu recomendo pelas atrizes, que estão muito bem. Inclusive, complementando a informação da Keira Allen, eu vi lá no Instagram da nossa Rafa Gomes que ela é o primeiro filme a trazer uma atriz cadeirante como protagonista desde 1984. Eu diria que não, em tempos tão difíceis e pesados, também não tem problema nenhum ver um filme leve, e eu acho que justamente por não aprofundar, é um suspense leve, rápido, só não diria indolor. Assistam. Tirem suas conclusões.
isso aí, minha gente. Olha, lembramos a vocês que todas as semanas, quase sempre, hein? Quase sempre, às terças e quintas, tem episódio fresquinho aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí. Entre um paredão e outro, como faz a Paulinha, criando obras de arte moderna, como faz a Luli, se preparando para competições de fisiculturismo, como faz o Cunha, ou embalando a Naninha, como faz o nosso gostosão do Marcudo. E aproveita aqui a saideira para agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, queridos. Muito feliz de estar de volta. Muito obrigada mesmo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Foi ótimo. Valeu, minha gente. Eu vou fugir para bem longe. Foge não, Cunha. Foge não, que a gente tem mais gravação para fazer aqui para levar pra galera. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Luli. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Cunha. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Qualquer outro lugar ao sol.